Eu saúdo a todos congressistas com a paz do Senhor Jesus. Eu vou aproveitar que vocês estão em pé. Eu vou ler no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si a seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Podemos sentar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oração da mocidade. Eu estive internado alguns dias, mas graças a Deus o Senhor me deu o privilégio de estar aqui nesta grande festa, diante desta mocidade forte e vencedora, porque a palavra de Deus diz que vocês são fortes e vocês são vencedores, porque a palavra de Deus está em vós. Vocês já venceram o adversário, e às vezes nós perguntamos: venceram como? Às vezes nós vemos jovens caindo, enfraquecendo, mas na realidade a palavra de Deus está em vós. Eu li esse texto porque eu quero manter o tema do congresso, quando o tema ele nos chama a ação, porque ele diz: façamos a obra de Deus com a força da sua palavra. Então façamos, nos chama a ação. E nesse texto que eu li, Jesus ele faz algo interessante. Eu quero voltar bem ao tempo de Jesus e depois falar do nosso tempo. Bem no tempo de Jesus, ele sobe ao monte para orar e passa a noite em oração. E quando amanhece o dia, ele reúne com os seus discípulos e ele começa a escolher entre os discípulos. Ele escolhe 12. Mas o mais interessante pensar é que Jesus, ele não precisava de 12. Ele não precisava de homens e mulheres jovens com os seus problemas. Ele não precisava. Ele poderia ter nascido, crescido, realizado a obra que Deus tinha dado a ele, morrido na cruz do Calvário, sem precisar de 12. Mas eu quero falar com vocês que aconteceu algo interessante. Jesus ele não precisava de 12 porque o homem ele tem a sua personalidade, ele tem os seus defeitos. Se nós formos ler, por exemplo, nos evangelhos, nós vamos ver que alguns queriam ser maior do que o outro.
nós vamos ver aqui nos evangelhos que Tiago e João, filhos de Alfeu, eles pediram a Jesus para um sentar à direita e outro à esquerda. Nós vamos ver no evangelho que Jesus, ele foi traído. E muitos deles, eu imagino, que eles ficaram numa situação difícil quando Jesus falou: segue-me, vem, acompanha. E o mais interessante também é que Jesus, ele passou a noite em oração, e nesta noite de oração ele estava buscando o coração do Pai, e Deus falando para ele: olha, o meu plano é que você escolha 12 entre os discípulos. E aí, imaginem vocês, jovens, hoje nós estamos numa época que, se você quiser um bom emprego, você tem que estudar muito. Se você quiser participar de um concurso público, tem que estudar muito. Imagina Jesus agora, o Filho de Deus, descendo do monte com uma missão. Ele poderia escolher os melhores. Ele poderia escolher aquele que fala mais. Ele poderia escolher aquele que tinha um amor no coração. Ele poderia escolher os mais sábios, o mais inteligente. 12 que ficariam com ele, queriam participar com ele de coisas maravilhosas. Mas aí acontece ao contrário. Jesus passa perto do mar e um estava recolhendo as redes. Ele era pescador. O outro também pescador. O outro pescador. O outro mais simples ainda. O outro mais simples ainda. E ele escolheu esses 12 homens simples, que Deus mudou o pensamento deles, Deus mudou as prioridades deles, Deus mudou tudo na vida deles, porque eles eram simples e eles iam passar a conhecer a glória e o poder de Deus de uma maneira que nunca eles conheceram. Eles iriam ver algo muito diferente. Mas o que eu quero falar para vocês, que não é fácil, é um processo, é um crescimento. Façamos a obra de Deus com a força da sua palavra, ou então aqui tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou então, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Olha, não é fácil. E os discípulos que foram chamados para apóstolos, eles foram treinados. Jesus escolheu com cuidado. Jesus olhou para o coração, para o desejo, para a vontade de realizar a obra, para o desejo que eles tinham da glória de Deus na vida deles, e o que eles viram, o que eles participaram, e o que eles assistiram, e o que eles viram com seus próprios olhos. Muitos não viram. Muitos não viram Jesus transfigurar. Muitos não viram Jesus andar sobre o mar. Muitos não viram a água se transformar em vinho. E aí Jesus seleciona eles, seleciona com cuidado, porque ele tinha que escolher alguém que estava no coração do Pai, no coração de Deus. E quando Jesus reúne
com esses apóstolos. Ele passa toda a sua vida trabalhando na vida deles de uma maneira totalmente especial. E uma das coisas que o Senhor fez foi tornar a visão clara. Aliás, Ele mostrou a visão da obra de Deus de uma maneira especial e mostrou para eles a missão. Duas coisas: a visão e a missão. A visão era que a colheita era abundante e poucos eram os trabalhadores. Ou seja, tinha muito trabalho e pouca mão de obra. Esta era a visão. E a missão era: ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crer será salvo, e o que não crer já está condenado. Então essa era a visão e esta era a missão, que não é nada diferente de hoje. Eu estou vendo aqui esta multidão de jovens abençoados, valentes, grandes. E esses dias me fizeram uma pergunta interessante: pastor, o que o senhor acha da quantidade de pastores no púlpito? Me fizeram essa pergunta. E eu tenho uma resposta muito boa, porque o nosso país, ele tem 26 estados. Nós temos 5.570 cidades e mais o Distrito Federal. Se nós pensarmos em uma igreja em cada bairro, como o Senhor falou uma vez em 1981, da igreja em cada bairro, nós podemos ver que nós teríamos que ter 55.571 igrejas e 55.571 pastores nessas igrejas. Então vocês viram a visão? E qual é a missão? A missão que Deus tem dado para cada um de nós, para a mocidade, é pregarmos o Evangelho e pregarmos a sua obra. Falarmos da sua obra através do trabalho, como está o tema deste congresso. Façamos a obra de Deus com a força da sua palavra. E a palavra de Deus, ela fala para nós evangelizarmos. E a palavra de Deus, ela fala também para nós pregarmos a sua obra. E aí Jesus torna a missão clara. E ele investiu o tempo necessário com esses discípulos. O mais interessante foi quando Jesus, então, ele investe o tempo suficiente. Porque às vezes a gente pensa que é fácil. É fácil vir aqui pregar. Não é fácil? O que vocês acham? É muito fácil. É só abrir a boca, pregar, mas não é fácil. É fácil ser pastor de uma igreja? Não é fácil. É fácil ser, por exemplo, um presidente da obra? Não é fácil. É fácil ser um vaso profético? Não é fácil. E por isso que Jesus investiu um tempo na vida daqueles discípulos e preparou eles, como Deus tem preparado a cada um jovem aqui nesta noite, e vos trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão importante para vocês. É um preparo, é uma aula, é um treinamento. Os discípulos, eles eram alunos. Os discípulos, eles eram aprendizes. Eles estavam aprendendo.
Mas de repente, como nós ouvimos aqui, logo no início, né, desse congresso, um jovem vem aqui na frente, dá uma palavra e ele já sai daqui com uma missão. E Deus, Ele pode fazer com outros jovens aqui, ainda neste congresso, chamar você para o ministério pastoral, chamar você para o ministério diaconal, chamar você para o ministério de evangelismo e colocar uma missão na sua mão. Só que aí tem um processo, tem um trabalho, tem as provações. Vocês lembram uma jovem que cantou um hino aqui? Tem um momento da montanha, tem um momento do mar revolto, tem um momento do deserto, que muitas das vezes a gente não suporta, acha que estamos sendo provados demais, achamos que a luta é difícil, achamos que não é fácil, mas isso é Deus moldando a nossa vida e Ele nos mostrando como nós devemos servir, como nós devemos submeter ao Pai, como nós devemos ouvir e obedecer a Sua voz, como nós devemos crer na Sua palavra, como nós devemos crer naquilo que Ele preparou para cada um de nós. E Jesus, Ele investiu o tempo necessário. E uma coisa importante também que Ele investiu foi que Ele amou a cada um incondicionalmente. Aqui dentro não tem ninguém igual. Não adianta você falar, eu sou igual ao meu pai. Não é. Eu sou igual ao meu irmão. Não é. Você é diferente. Eu sou diferente. Eu tenho os meus momentos de provação. Eu tenho os meus momentos de dificuldades. E você também tem. Os discípulos tiveram. Alguns, eles erraram de maneira terrível. Quando Jesus foi levado para a cruz, muitos sumiram, desapareceram. Outros correram, outros se esconderam. Outros murmuraram, outros falaram, não, eu não estava com ele. Mas só que depois, como Jesus amou eles incondicionalmente, Ele voltou, remiu a vida deles, ou seja, reparou um erro, tirou eles, limpou e restaurou aquelas vidas, e eles foram grandemente usados por Deus. Jesus, Ele amou condicionalmente, e Ele nos ama incondicionalmente. Isso é que é importante para nós. Ele nos amou tanto que Ele foi até a morte de cruz. Jesus, Ele ensinou os seus discípulos na prática, desde expulsar demônios até curar enfermidade. Desde eles terem fé e crescerem na fé, Ele foi ensinando passo por passo. E Ele preparou aqueles homens. E Ele os corrigiu, Ele chamou atenção, Ele alertou eles. E teve momento em que Jesus achava que eles já tinham fé suficiente, eles não tinham fé suficiente. Teve momento que Jesus enviou eles e eles voltaram apavorados, Senhor, eu não consegui expulsar aquele demônio, o que houve? E Jesus teve que falar, olha, essa casta só sai com jejum e oração. E Jesus perdeu tempo. Perdeu tempo não, Ele tomou tempo. Jesus ensinou eles. E eles estavam tão interessados em aprender as coisas de Jesus, que eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus teve o prazer não só de ensinar eles a orarem, Jesus teve o prazer de ensinar eles a orarem e jejuarem. E depois, no final, Jesus os enviou corajosamente. Jesus disse assim para os seus discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra.
E eu também vos envio com poder, com graça, para realizar a obra que Deus tem preparado para vocês. Então, jovens, aproveita esse tempo. Olha, ainda tem mais de 5.500 cidades no Brasil que ainda não tem uma igreja da obra. E ainda tem muitos lugares que ainda não tem nem igrejas. E aí, quem vai colocar a sua vida para Jesus trabalhar? Quem vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor para Ele tornar para vocês a missão clara? Quem é que vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor para que Ele tome tempo necessário e vos ensine a servir ao Senhor, e vos ensine a se submeter a Ele, e vos ensine a obedecer e ouvir a voz de Deus, clamando e pedindo e dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí o nosso tema está falando: façamos a obra de Deus com a força da sua palavra. E tudo quanto te vier na mão, jovem, faça segundo a tua força, porque vocês são vitoriosos, vocês já venceram o adversário, vocês já creem na palavra, vocês já têm Jesus no coração. Então coloca a vida de vocês nas mãos do Senhor e diga hoje: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus vos abençoe.